Então, hoje a gente vai continuar a conversar sobre geometria, só que a gente vai dar uma pausa, né? Que na última aula a gente falou sobre formas planas e não planas, e aí a gente aprofundou nesse assunto, tá lá no assunto da nossa primeira aula, de observando as formas. E agora a gente vai falar sobre outros tópicos que são importantes e muito relevantes, conhecidos na geometria aí, para a gente caminhar, compartilhar esse quadro com vocês. E a gente inicia. Primeiro assunto, gente, que eu vou abordar aqui são os ângulos. Ângulos. De forma mais simples possível, como que a gente pode pensar num ângulo? A gente pode pensar num ângulo como uma abertura, tá? Vou trazer uma ilustração aqui para vocês que vai ajudar vocês a pensarem. Olha só, essa tesoura aqui, ó. A tesoura, ela tem 4 aberturas, ó. Essa aqui em cima, do outro lado e embaixo. Cada abertura dessa a gente pode considerar sendo um ângulo, tá bom? Então, a gente aqui já pode começar a relembrar, né, a pensar sobre ângulo, visualizando aqui a tesoura, tá? E no nosso dia a dia, por mais que a gente não perceba, na última aula, né, eu falei que a gente vai começar a observar o mundo, né, as formas de outra maneira, né? Após ter esse conhecimento de geometria, olha só o que pode aparecer no nosso dia de ângulos. Olha só. Aqui, ó. O vidro de uma porta, de uma janela, ele forma ângulo. Tem uma aberturinha aqui entre as laterais dele. Não só aqui, né? Ele vai ter 4 ângulos. Aqui está destacado. Bandeira do Brasil, conhecidíssima nossa aí, também na parte amarela forma ângulos, mas na parte verde aqui também, ó. Assim como no vidro, o encontro aqui das laterais da bandeira vai formar aqui ângulos, né? 4 ângulos no verde, 4 ângulos no amarelo também. Aí a pizza de calabresa, uma das minhas preferidas também aqui, ó, forma a angulação aqui na extremidade dela. Olha a colmeia, né? Cada encontro aqui, ó, esses ladinhos da colmeia, a gente tem ângulos também sendo formados. Então, no nosso cotidiano, tem muito mais geometria do que a gente imaginava antes de estudar esse assunto. Então, ângulos, tá? Só para vocês terem noção, associem ângulo à abertura. Um outro tópico muito importante no que diz respeito à geometria é o assunto de semi-reta, tá? Vou trazer aqui já um resuminho, fica mais fácil da gente conversar e eu só vou comentar. Qual que é a ideia, então, de uma semi-reta? A semi-reta nada mais é que uma parte de uma reta. Então, olha só. Se a gente pegar aqui uma reta completa e a gente marcar um ponto nela, esse ponto A aqui, vou fazer de vermelho para ficar mais destacado para vocês. Ó. Esse ponto A aqui. A gente vai ter uma semi-reta crescendo para cá e uma outra semi-reta crescendo para cá. A gente dividiu ali essa reta em 2 semi-retas com início, com extremidade no ponto A. Para a gente representar as semi-retas, a gente vai usar pontos nelas, na reta, ou nelas, na semi-reta, como referência. Por exemplo, se a gente pegar aquela semi-reta, aquela reta que a gente dividiu em 2 semi-retas, com ponto A, colocar um ponto B nela aqui também. Aí a gente já vai caracterizar essa semi-reta como semi-reta AB, tá? Semi-reta AB com um tracinho, com uma setinha em cima, para falar que ela é uma semi-reta. Uma outra forma aqui, ó, começando em O e passando por P, semi-reta OP, tá? Agora aqui, ó, a gente consegue formar 2 semi-retas com origem em O. A semi-reta que inicia em O e passa por B vai ser a OB, e a que inicia em O e passa por A vai ser a OA. 2 semi-retas opostas numa mesma reta.
tá bom? Então, essa é a ideia básica aí de semi-retas. A gente já conversou sobre ângulos e sobre semi-retas. E agora a gente vai ver a relação desses dois assuntos, a ideia de semi-retas e a ideia de ângulo. Olha só, se a gente tiver duas semi-retas, a gente consegue criar uma abertura entre elas. Olha como é que fica a figura, ó. Então, essa aqui. Vou pegar. Pronto. Duas semi-retas aqui, ó. A abertura forma dois ângulos. Um ângulo menor, que está aqui de azul, e um outro ângulo aqui maior, que eu destaquei de laranja para vocês. Então, através das semi-retas, que a gente acaba construindo os ângulos. Então, não são assuntos desconexos, né? A gente precisou relembrar o que era um ângulo e depois ver que ele está muito ligado aqui com a ideia da semi-reta. Agora vamos colocar, né, pontos ali para facilitar a nossa localização na construção dessa semi-reta. Olha só. A gente vai ter essa semi-reta de origem em O, passando por A. Como que ficaria aqui, então? Ficaria O, A. A de baixo aqui vai ser a origem em O, passando por B. Então, vai ser O, B. Uma setinha aqui. Duas semi-retas, formando... Agora, a gente focou no ângulo menor. E como que a gente vai nomear esse ângulo menor? A gente vai nomear esse ângulo menor usando os pontos de referência que já estão em semi-retas. Então, por exemplo, se eu quiser construir aqui esse ângulo aqui, menor que já está destacado, eu vou chamar ele de ângulo AOB. AOB. Para falar, na verdade, o A vem primeiro, né? AOB. E eu coloco esse acento aqui no O para falar que ele é a extremidade do ângulo, tá? Ele é a construção do ângulo aqui. Professor, tem problema falar BOA? Problema nenhum, tá? É a mesma construção, ó. BOA com extremidade ali em O. Tudo tranquilo? Se estiver tranquilo, dá um joinha aí, né? A gente já tem aqui os nossos emotions aqui. E se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, pode levantar a mão aqui. Na hora certa eu dou oportunidade, tá joia? Então tá tudo certo. Vamos seguir aqui. Agora a gente consegue fazer uma conexão com a nossa última aula. Olha só. A gente viu lá sobre o bloco retangular, né? Então, olha só. Vou pegar aqui um exemplo de uma figura que a gente viu na última aula e que vai ser útil aqui para a gente nessa aula, olha só. Olha o bloco retangular. A gente já viu, né, que ele é formado por face. Cadê o cubo? Aqui, aqui, ó. Ele é formado por faces, arestas e vértices. O encontro das faces, a gente tem as arestas. E o encontro das arestas, a gente tem os vértices. Então, entre essas arestas, né, com esses vértices aqui, ó, a gente forma ângulos. Então, já lá no bloco retangular, que é uma forma não plana, né, que a gente conversou na semana passada, a gente vê a formação de ângulos aqui também. Só para uma informação extra aí, a título de curiosidade também para vocês. Bem interessante. E agora a gente vai ver os tipos de ângulos que podem se formar, né? Por exemplo, se a gente tiver duas semi-retas opostas, igual a gente tinha visto ali anteriormente, que vai ser com o ponto O no meio, ponto A de um lado, ponto B do outro e a reta aqui. A gente divide a reta no meio. Então, a gente vai ter duas semi-retas opostas. Então, a gente vai ter a formação de dois ângulos iguais, né? Uma meia volta em cima e uma meia volta
embaixo. Essa meia volta a gente vai chamar de ângulo raso, tá bom? Então, aqui, ó, ponto O dividindo a reta. De um lado da reta, a gente tem o B, do outro lado, a gente tem o A. E aí, a gente vai ter duas semi-retas, então, a semi-reta OB e a semi-reta OA. As duas formam ângulos iguais, um em cima e outro embaixo, que são ângulos rasos, tá? Ângulos de meia volta aí. E se a gente tiver as duas semi-retas se coincidindo? Como assim, professor? Elas estão no mesmo corte ali da reta. Olha só, vou pegar aqui para ficar mais claro para vocês o desenho. Como se tivesse uma em cima da outra. Essas semi-retas. Olha aqui. Nesse caso, a gente tem o ângulo nulo, que é como se a gente estivesse deitando, né? Aqui, imagina o meu dedo e a caneta. Eu vou deitando, 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 até elas ficarem uma em cima da outra. É esse caso aqui, ó. A gente vai ter o ângulo nulo. Mas a gente sempre não forma dois ângulos na abertura? Exatamente. Se um dos ângulos é nulo, o outro ângulo pode ser considerado uma volta completa, tá? Então a gente já viu dois ângulos, três tipos, na verdade, de ângulo aqui. O ângulo raso, que é meia volta, o ângulo nulo não tem abertura alguma, e o ângulo da volta completa, que aí a gente já conhece, né, como o ângulo aí de 360 graus. Então, agora a gente já começa a falar de medida, tá? Falar medida de ângulo, aqui, se a gente considerar, né, que uma volta completa tem 360 graus, o ângulo raso, então, é metade de 360 graus. Vai ter 180 graus de cada lado aqui. E o ângulo nulo, como não tem abertura nenhuma, é o ângulo de 0 grau, tá? A medida mais comum para a gente medir ângulos é o grau. Tem um instrumento, talvez aí vocês já usaram, né? Vocês vão lembrar aí na experiência de vocês, que se chama transferidor. Deixa eu pegar uma imagem dele aqui. E ele pode medir todos os ângulos aí. É ele aqui, ó. Esse é um transferidor de 360 graus, completão. E existem também os transferidores que são só metade. Ele pega ali 180 graus. Tem dois tipos de transferidores. Deixa eu ver se eu pego a imagem do menor. Tem aqui. Esse aqui vai medir só o ângulo até o ângulo raso, no caso, né? Vai medir de 0 a 180 graus. É interessante que vocês tenham experiência ali, até para melhorar o manejo de vocês, né? A ideia de vocês de ângulos, se vocês tiverem transferidor, conseguirem ter tempo para mexer com o transferidor ali, tentar medir alguns ângulos, eu vou até deixar uns exercícios para vocês. Vocês podem usar isso. Aí vocês imprimam e usem o transferidor aí. Qualquer dúvida, só me mandar no WhatsApp ou até lá no grupo mesmo. Quem fizer alguma experiência com transferidor pode mandar lá no grupo também, que vai ser legal, até para incentivar os outros, né, para trocar experiência. Sempre bom aí, tá bom? Agora, falando, né, de medida de ângulos, a gente não pode parar só nessas medidas, né? 360, que é a volta completa, 180, que é metade, e 0, que não é abertura nenhuma. Se a gente começar a observar aqui, a gente já vai ver que existem outras aberturas intermediárias ali. Ó. Por exemplo, essa aqui está maior do que 0 e essa aqui está caminhando já para meia volta, né? É uma abertura maior, dá para a gente ver que outras aberturas são diferentes. Uma coisa interessante também que eu não tinha comentado com vocês, gente, é o seguinte, de que o relógio, né, o relógio analógico, esse que tem ponteiros aí, muitos já nem sabem olhar a hora nele mais, né? Ele forma ângulos entre os ponteiros, tá? E é comum isso ser cobrado em questões às vezes.
você olhar os ponteiros do relógio aqui, ó, aqui tá marcando 2 horas. O ponteiro grande está no 12 e o pequeno está no 2, ó, nos dois relógios. Então, mesmo sem a gente saber a medida exata, a gente não está com o transferidor aqui, a gente já pode afirmar que o ângulo que está sendo formado, ou seja, a abertura, apesar de um ser um relógio de parede gigantesco e o outro ser um relógio de pulso pequeno, essas duas medidas de ângulos, ou seja, as duas aberturas são iguais. Então, olha só, mais uma coisa interessante. O ângulo aqui, ele não depende do tamanho da reta ou das semi-retas. Podem ser pequenas, mas se a gente for prolongando elas, elas podem ficar tão grandes quanto a gente quiser, tá? Essa é uma informação interessante também. E aí, para não ficar nas minhas palavras, vou passar aqui exercício para vocês. Vão aguentar fazer exercício? Dá um joinha aí se tiver com disposição para fazer exercício. Não, pula essa parte. Dá para ir então, vamos embora. E aí a gente tem uma tempinho aí para vocês exercitarem. Deixa eu copiar aqui. Exercício para revisar autoconversível. Então fica só nas minhas palavras, né? Vou colocar 3 exercícios. Número 1, número 2. Já vou jogar lá no grupo também. Agora pegar o 3. Então vou dar aí 5 minutinhos. 5 minutinhos para vocês fazerem e a gente já volta para corrigir. Tem que terminar, só levantar a mão.
Tranquilo, a gente confere aqui. Vamos lá. Primeiro exercício aqui. Número 1. Isso. Na figura abaixo, há 3 ângulos. Quais são? Responda. Vamos lá. Vou fazer aqui de vermelho. O primeiro ângulo é esse aqui, que a gente pode considerar um vértice em O, né? Então, ele vai ser o A. Vou diminuir aqui esse contorno. Vai ser o AOB. O outro aqui, eu vou fazer de verde. Vai ser também com extremo aqui, né? Com um vértice em O, só que com B, O, C. E qual que é o último? O último aqui eu vou fazer de amarelo, nosso terceiro. É a junção dos dois, né? Essa abertura aqui, ó. Vai ser quem? Vai ser começando por A, passando por O e indo para C. AOC. Esses são os nossos 3 ângulos aqui. Vamos lá, para responder, eu não comentei com vocês, né? O que é o ângulo reto, e agora vai fazer sentido o que é um ângulo reto. Ele está perguntando a que parte do círculo corresponde um ângulo reto. A gente já viu que se a gente tem um círculo completo aqui, a gente tem 360 graus. Se a gente pegar ele aqui e dividir no meio, a gente vai formar 2 ângulos rasos, né? Um em cima e outro embaixo aqui, cada um com 180 graus. O que é o ângulo reto, gente? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então, para a gente formar 90 graus, a gente precisa de metade de um ângulo raso. Aqui, ó, normalmente com esse símbolo aqui de um quadradinho, que a gente forma o ângulo reto, tá bom? E aqui ele está perguntando a que parte do círculo. Que parte do círculo que vai formar o ângulo de 90 graus? A gente vai ter 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então, a gente pode falar que é 1/4 do círculo, tá? Aproveitando aqui para revisar sobre as nossas aulas de frações, tá? Tem lá no Drive do curso de Álgebra, Números e Operações lá, nosso módulo 1, né? Tem lá a parte de frações. É interessante que vocês vejam também. B. A que parte do círculo corresponde um ângulo raso? Acabei de dar a resposta para vocês anteriormente. Deixa eu fazer aqui a parte de baixo. Vão ser duas. Vai ser metade, né? A metade de cima, a metade de baixo, pode ser a metade lateral. Somando duas partes aqui de 90, a gente consegue. Ó. Então, é metade do círculo, né? Continuando aqui a revisar sobre frações. Uma parte de duas. Se a gente divide o círculo no meio, a gente tem um ângulo raso. A que parte do círculo corresponde a um ângulo de uma volta? Então, é o círculo inteiro. Um inteiro, tá? O círculo todo. Pode chamar de 4 em 4, de 2 de 2, é tudo a mesma coisa. Vai ser um inteiro, tá? Um inteiro. Beleza. Número 3 aqui, a do relógio. O que está pedindo pra gente aqui? Vou tirar esse cara aqui. Escreva um outro horário em que os ponteiros do relógio formam um ângulo reto. Aqui, ó. Como eu comentei com vocês, o ângulo reto é aqui, ó, 1/4 de uma volta, né? Então, a gente precisa pensar quando que vai formar 90 graus novamente. Se ele vier aqui formar 6 horas, ele vai estar formando 2 de 90. Então, a gente vai ter um ângulo raso. Não é isso que a gente quer. Aí, ele vai continuar andando aqui. Se a gente observar, quando dá 9 horas, ele vai formar outro ângulo raso. Outro ângulo reto aqui, desculpa. Outro ângulo reto aqui. Então, 9 horas e 3 horas, a gente tem a formação de 90 graus aqui. É o ângulo reto. Tranquilo? Se estiver tranquilo, dá um joinha aí para mim, para eu saber que bateu aí, que não teve dúvida. Se tiver dúvida, agora é a hora de perguntar. Show. Tá joinha, então.
Vamos lá. Seguindo aqui, a gente já falou de ângulo raso, que é 180 graus, de ângulo reto, que é 90 graus, de uma volta completa, que é 360 graus, e do ângulo nulo, que não tem ângulo, né? 0 grau ali, não tem abertura, né? Na verdade, tem o ângulo, mas ele é 0 grau. Agora a gente vai falar de outros ângulos intermediários, né? Lembra que eu mostrei umas outras aberturas para vocês? E para isso a gente vai precisar de conectar com as ideias que a gente já viu anteriormente. Então, o primeiro tipo de ângulo que está intermediário aí entre esses ângulos que a gente já estudou é o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele vai ser uma abertura que está entre 0 grau e 90 graus. Então, se o 90 graus é assim, ó, o ângulo agudo, ele vai ser assim. Ele é a parte da tesoura ali que vai estar um pouquinho mais fechada. Ele abrir mais aqui, ele forma 90. Então, qualquer ângulo que não chegou no 90 aqui ainda, a gente vai chamar de agudo, tá? O ângulo obtuso, um outro ângulo aí famoso. Obtuso, ele vai ser entre 90 graus, ou seja, a gente passou do 90, e 180 graus. Então, o primeiro é o agudo, ele está intermediário ali entre o ângulo nulo e o ângulo reto, né? Vai ser qualquer abertura assim. Não pode ser assim, que vai dar 90 graus já. Então, tem que ser mais fechadinho assim. E o obtuso já é mais aberto aqui antes de chegar no 180 graus, que é o nosso ângulo raso, tá? Então, se a gente tem o 180 graus aqui, ó, e o 90 aqui, se a gente começa a construir nosso ângulo por aqui, vai ser qualquer ângulo que tiver abertura assim, tá? Uma abertura maior que 90 graus, mas menor que 180. Tranquilo esses dois conceitos aqui, né? Agudo e obtuso. Vai ter exercício sobre isso também. Vou colocar lá no grupo para vocês depois da aula. E para finalizar aqui o que a gente tinha comentado, os assuntos, né, dos tópicos importantes de geometria, para continuar aqui a nossa conversa, vou falar sobre retas, né, e a relação entre as retas, tá? Então, a gente vai ter algumas relações entre as retas. Se eu tenho duas retas, o que pode acontecer? Elas podem se cruzar e elas podem não se cruzar em momento nenhum, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui exemplos agora. As retas, quando elas se cruzam, a gente chama elas de retas concorrentes, tá bom? E vocês precisam prestar atenção também no seguinte, gente, que às vezes a gente não vai explicitar o cruzamento dessas retas, né? Quando elas vão se encontrar. Olha aqui, ó. No primeiro exemplo está explícito. No segundo exemplo está implícito. Mas se a gente continuar desenhando essas duas retas aqui, ó, em algum momento elas vão se cruzar lá na frente. Ok? Então, retas que se cruzam, a gente chama de retas concorrentes. Vou trazer um exemplo legal aqui para vocês também, que é onde a gente vê reta no nosso cotidiano. Onde a gente vê reta no nosso cotidiano. O melhor exemplo de reta no nosso cotidiano são as ruas. Nas ruas aí, a gente está vendo reta o tempo todo. Opa, não peguei. Vou pegar aqui. Pronto. Olha essa situação aqui que eu vou trazer para vocês. Olha só. A gente tem a avenida, dá até um zoom aqui. Avenida 8, Avenida 9, Rua 12, Rua 20, Rua 13, Rua 15. Olha só o que eles vão falar. A Rua 15 é perpendicular à Rua 13. O que significa isso? Rua 15, cadê? Rua 15, aqui. Rua 13.
aqui. Perpendicular. O que significa isso? Perpendicular, gente, nada mais é do que quando essas retas elas formam 90 graus entre elas, tá? Isso é ser perpendicular. Então, quer dizer que aqui tem um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo reto. Vocês conseguem observar aí alguma outra rua, provavelmente, aí, que faz 90 graus? Tem aqui, né? Olha só. A rua 8 com a rua 12, né? Aqui, a rua 12 segue aqui, ó. Rua 8 com a rua 12. A rua 9 com a rua 12 também aqui, ó. Formando 90 graus. Então, são todas elas retas perpendiculares. Retas perpendiculares, mais uma vez. São retas que formam 90 graus quando elas se cruzam, tá? É um tipo especial de reta concorrente. Qualquer reta que se cruza, ela vai ser uma reta concorrente. Mas as que se cruzam formando 90 graus, aí a gente já chama de reta perpendicular, tá? Essa é a diferença. Concorrente, todas elas são, mas perpendicular só as que formam 90 graus. Olha só esse exemplo. A reta T e a reta U estão formando 90 graus nas aberturas entre elas. Então, elas são perpendiculares. A mesma coisa aqui. Reta C e reta D também são perpendiculares. Mas lembra que eu falei no início aqui, quando eu comecei a falar de retas, que elas podem se cruzar ou elas podem nunca se cruzar? Olha aqui, a rua 8 com a rua 9. Essas ruas, se elas continuarem sendo construídas, elas nunca vão se cruzar. Quando essas ruas elas nunca se cruzam, a gente chama elas de ruas paralelas. E essa ideia vem também da geometria, da ideia de retas paralelas, tá? Então, outros exemplos aqui, ó, de retas paralelas que não vão se cruzar, além dessas ruas aí que eu comentei com vocês. Provavelmente aqui também a rua 12 com a rua 20 não vão se encontrar nunca, né? Se a gente continuar construindo aqui, ó, para cima, elas não vão se encontrar. São ruas paralelas também. Olha aqui, ó. Nesse caso agora, reta R e reta S são retas paralelas. Diferentes dessas outras retas aqui, ó, se a gente continuar construindo, elas vão se cruzar lá na frente. Essas duas a gente já consegue observar que a distância entre elas sempre é a mesma. Então, elas nunca vão se encontrar. Nessas outras aqui, ó, a distância entre elas ia diminuindo, sinal de que um dia essa distância seria zero. Então, quer dizer que elas se encontrariam, tá? E não é só bonitinho assim que a gente vai ter retas paralelas, não. Quando a gente tem retas inclinadas, a gente pode ter retas paralelas também. Olha só, reta U e reta V aqui, ó. Elas também são paralelas, só que elas estão uma inclinação diferente aqui. Ok? Vamos se hidratar. Deixa eu beber água aqui. Onde eu morava no Rio, era comum ter retas, ruas paralelas, né? As ruas concorrentes, né? Que cortavam elas, a gente também chamava de transversal, que é um nome para retas concorrentes aí. Normalmente a gente usa para a rua transversal quando ela corta mais de uma. Mais para frente aqui nas aulas a gente vai aprofundar nisso, tá? Mas lá era muito comum ter esse estilo de rua aqui, os quarteirões e as retas mais perpendiculares. Já agora em Belo Horizonte, onde eu estou morando, a gente costuma ter ruas mais inclinadas assim também, e fazendo esse paralelismo aqui, ó, mais inclinado também. Então tem ruas que se cortam assim, avenidas que cortam assim, que são paralelas, como se tivesse uma outra rua paralela, que é essa rua 15 aqui, sabe? Passando aqui. Então é diferente, conforme, né, a necessidade da cidade, o tamanho, a organização do trânsito ali. Então, relembrando, retas concorrentes são retas que se cruzam, e quando essas retas se cruzam e formam 90 graus, né, parecido com uma cruz assim, a gente chama elas de retas perpendiculares, tá?
Retas que nunca se cruzam, sempre têm a mesma distância uma da outra, a gente chama de retas paralelas. Então é isso, gente. Finalizamos a aula por aqui. Vou enviar exercícios lá no grupo, façam esses exercícios. E se tiver alguma dúvida, só mandar mensagem lá, beleza? Até semana que vem a gente vai se falando pelo grupo aí. Tchau, tchau.